sexto ano. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais com as frações, falando sobre as operações com frações, a adição e a subtração hoje. Olha lá, objetivos da nossa aula: resolver problemas de situações aditivas contextualizadas, adição e subtração com frações. Você vai precisar do seu caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis e borracha. Anote então no seu caderno: operações com frações, adição e subtração. Tempinho para você fazer isso, organizar seu material e eu já volto. Tudo anotadinho aí? Tudo certo? Então vamos começar. Já aquecendo os motores aí com uma situação problema. Juliana fez um bolo de chocolate. Usou 3/10 de uma barra de chocolate para fazer o bolo e 4/10 para fazer o recheio. Qual a fração da barra de chocolate que Juliana usou na receita? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Nós temos a barra de chocolate e, se vocês observarem aqui, tanto para fazer o bolo quanto para fazer o recheio, ela está considerando que essa barra foi dividida em 10 partes iguais. Então, temos aqui a nossa barra de chocolate dividida em 10 partes iguais. Para fazer o bolo, ela utilizou 3/10. Então, vamos representar essa fração 3/10 aqui. 3/10. E para fazer o recheio, ela utilizou 4/10. Então, vamos colocar esses 4/10 ali junto. Ó. Então, a parte amarelinha, ela utilizou 3/10. São 3 partes de 10. E a outra parte aqui, representada em laranja, 4/10. São 4 partes das 10 partes. Se eu contar todas elas, quantas partes ela utilizou, então, desse chocolate para fazer esse bolo total ali? Então, tanto o bolo quanto a cobertura, quanto o recheio. Então, olha ali. Contando a parte amarela com a parte laranja, nós temos a fração 7/10. Então, 3/10 mais 4/10, 7/10. Certo? Vamos, então, para a próxima situação, problema aqui para a gente resolver. O aniversário de Jaqueline foi comemorado com doces, salgados e refrigerantes. Pedro, Paulo e João, seus convidados, adoram refrigerante. Durante a festa, Pedro tomou 3 copos de refrigerante, Paulo 4 copos e João 5 copos. Se cada garrafa de 2 litros rende exatamente 15 copos de refrigerante, qual a fração que representa o total consumido pelos 3 meninos durante a festa? Vamos pensar da seguinte forma, então, organizando os nossos dados aqui do enunciado. O Pedro tomou 3 copos dos 15 copos de refrigerante. Então, 3 quinzeavos. O Paulo tomou 4 copos dos 15 copos. 4 quinzeavos. E o João tomou 5 copos dos 15 copos. Então, 5 de 15. Aqui estão representadas as frações de cada um deles. Vamos colocar isso dentro agora do nosso desenho para representar as frações. Temos aqui o total, que são 15 copos. Então, aqui está representado a nossa garrafa de refrigerante dividida em 15 partes. Dessas 15 partes,
aqui corresponde ao Pedro, são 3. Então, 3 quinzeavos. O que corresponde ao Paulo são 4 quinzeavos, então 4 partes. E o João, 5 partes. Então, temos aqui a nossa fração do Pedro, do Paulo e do João. Juntando tudo, nós vamos ter 12 quinzeavos. Se eu contar todos os quadradinhos que foram pintados aqui, nós vamos ter 12. 12 de 15, que era o total. Essa é a fração 12 quinzeavos. Então, o que a gente pode observar a partir dessas duas situações problema? Na adição de frações com denominadores iguais, somamos os numeradores e conservamos o denominador. Então, para juntar frações, nós vamos olhar para o numerador e vamos fazer a operação que ele está pedindo, ali no caso a adição. E o denominador continua sendo o mesmo. Na forma geométrica, nós temos representado aqui com o desenho. Na forma algébrica que nós chamamos, seria a nossa expressão, utilizando os símbolos, né? A fração e o sinalzinho do mais ali. Então, 3 quinzeavos, mais 4 quinzeavos, mais 5 quinzeavos. Somando tudo, ó, 3 mais 4 mais 5, 12. O denominador continua sendo o mesmo. Então, quando nós temos o mesmo denominador, a operação é feita apenas com os numeradores, certo? Para efetuarmos a subtração entre frações com o mesmo denominador, o processo é o mesmo da adição. Mantemos o denominador e efetuamos a operação nos numeradores. Considere o exemplo referente ao aniversário de Jaqueline. Qual a fração que representa a sobra de refrigerante após terem sido consumidos pelos meninos 12 quinzeavos do total? Então, olha lá, o total era 15 quinzeavos, né, que é um inteiro, que eu vou tirar 12 quinzeavos, vou subtrair 12 quinzeavos. Vai restar 3 quinzeavos. A operação é feita apenas com os numeradores. O denominador continua sendo o mesmo. Então, 15 menos 12, 3. E o 15 continua sendo o denominador, 3 quinzeavos. Certo? Vamos praticar um pouquinho? Olha lá. Marcela planejou gastar suas economias da seguinte forma. Na primeira semana, 1/8 do total. Na segunda semana, 2/8 do total. Na terceira semana, 3/8 do total. E na quarta semana, 1/8 do total. Que fração representa o que restou da economia de Marcela? Tempo para você e eu já volto com a resposta.
descobriu a resposta? Vamos conferir. Então, na primeira semana, ela ia gastar 1/8, na segunda, 2/8, na terceira, 3/8 e na quarta, mais 1/8. Juntando tudo, nós temos, então, os gastos dela, da Marcela. 1/8, 2/8, 3/8, 1/8. Denominador é igual. Então, a operação é feita apenas com o numerador. Então, olha lá. 1 mais 2 mais 3 mais 1, 7. E o 8 continua ali como denominador. Então, a resposta, 7/8. Vamos, então, para a resposta final do problema. Porque ele não perguntou quanto que ela gastou. Ele perguntou quanto restou. Então, olha lá. Quanto que restou? O total, que é 1 inteiro, seria 8/8. Se eu tirar 7/8, resta 1/8. Então, restou 1/8 pela economia que ela fez. Mais um para você. Luísa vende frutas na feira. Com relação às vendas de hoje, 2/14 correspondem a maçãs, 4/14 a bananas, 1/14 a ameixas e 5/14 a pêssegos. Qual fração essas frutas representam do total de vendas? Tempinho para você resolver. Já volto com a resposta. Vamos conferir? Olha lá. Então, ela vendeu 2/14, 4/14, 1/14, 5/14. E eu quero descobrir o total. Vamos lá. Vamos juntar 2/14 mais 4/14 mais 1/14 mais 5/14. Vamos juntar tudo. Somando tudo, eu tenho 12/14. De novo, aqui observe. A operação apenas com o numerador e mantenho o denominador, porque todos eles eram iguais. Certo até aí? Só que, quando nós resolvemos problemas com frações, com adição, subtração de frações, ou outras operações que ainda vão vir, eu posso deixar a resposta dessa forma? Posso. Mas o indicado é que a gente faça sempre a simplificação da fração, caso o resultado não seja uma fração irredutível, que nós vimos na aula passada. Então, olha lá, 12/14. Eu consigo reduzir essa fração, encontrar uma fração equivalente que seja com números menores. Então, eu posso dividir aqui, em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo mesmo número, para obter uma nova fração.
Que número que eu posso usar será aqui para o 12 e para o 14? Bom, primeiro que eles são números pares. Se eles são números pares, eu consigo fazer essa divisão por 2. Tem algum outro valor que eu consiga dividir tanto o 12 quanto o 14? Não, né? Então, eu vou usar o 2. 12 dividido por 2, 6. 14 dividido por 2, 7. E consegui encontrar uma fração irredutível, que é a fração 6/7, que equivale a 12/14. São os mesmos valores, só que escritos de forma diferente. Eu encontrei duas frações equivalentes, mas uma está na forma irredutível. Então, a gente sempre pede para que vocês façam essa simplificação no final. Por quê? Quando você for fazer uma prova, um vestibular ou qualquer outra prova, geralmente vai ter a resposta lá na fração irredutível. É difícil você encontrar uma fração aqui nessa forma, tá? Então, por isso que a gente vai começar a praticar isso agora, a fazer sempre a simplificação no final da resposta. Vamos em frente. Temos outros exemplos aqui. 5/6 menos 3/6. Fazendo essa operação, vou ter 2/6. Só que o 2/6 não está na forma irredutível. Fazendo a simplificação, dividi por 2, tanto o numerador quanto o denominador, e obtive 1/3. Mesma coisa aqui. 7/4 menos 1/4 menos 5/4. Vamos fazer essas duas primeiro aqui, ó. Então, coloquei até uma seta vermelha para chamar a atenção ali. 7 menos 1 é 6. Então, 6/4. E vou ainda fazer menos os 5/4. Cheguei na resposta 1/4. Essa fração já está na forma irredutível. Eu não consigo reduzir mais 1/4. Então, aqui já está a nossa resposta final. Certo? Então, para fazer a adição e subtração de frações com o mesmo denominador, eu só faço a operação com o numerador e conservo o denominador. Agora, nós vamos falar sobre as frações com denominadores diferentes. Como que a gente vai fazer? Podemos utilizar as frações equivalentes. Como assim? Olha lá. Eu tenho aqui para fazer 1/4 mais 3/5. Como que eu vou resolver isso se o 4 é diferente do 5? Eu tenho aqui uma fração dividida em 4 partes, outra fração que está dividida em 5 partes. Então, eu não posso juntar coisas diferentes, tá? Então, começamos por aí. Para que eu possa fazer essa operação, eu preciso encontrar denominadores comuns. Eu preciso achar aqui uma fração equivalente a 1/4 e uma fração equivalente a 3/5, mas que elas tenham o mesmo denominador. Como que eu vou fazer isso? Olha lá, vamos encontrar frações equivalentes a 1/4. Como que eu encontro frações equivalentes? Eu posso multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Então, fazendo aqui para o 1/4. 1/4. Se eu multiplicar por 2, eu tenho 2/8. Se eu multiplicar por 3, eu tenho 3/12. Se eu multiplicar por 4, 4/16. Se eu multiplicar por 5, 5/20. Então, quando eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo número, eu encontro novas frações, equivalentes àquela que eu tinha. Encontramos essas para o 1/4. Vamos encontrar frações equivalentes para o 3/5 da mesma forma. Então, quando eu multiplico 3/5, numerador e denominador, por 2, 6/10, por 3, 9/15, por 4, 12/20, por 5, 15/25. Encontrei frações equivalentes a 1/4 e frações equivalentes a 3/5. Agora, observando essas duas listas de frações que eu encontrei aqui. Tem alguma delas com denominador comum, que o denominador seja o mesmo para o 1/4 e para o 3/5? Olha lá, eu tenho aqui 5/20 e 12/20. As duas são frações equivalentes àquelas que eu tinha
e as duas estão com o denominador 20. Então, eu posso substituir lá o 1/4 por 5/20 e o 3/5 por 12/20. E posso agora fazer a operação, porque agora as duas frações têm o mesmo denominador. E quando a gente tem essa forma, a gente opera com os numeradores. Então, 5 mais 12, 17. 17/20. E temos a nossa resposta. Certo? Olha lá. 2/3 menos 1/4. Da mesma forma, vamos encontrar frações equivalentes para 2/3 e frações equivalentes para o 1/4. Fazendo da mesma forma que a gente fez na adição, vamos fazer para a subtração também. Então, frações equivalentes a 2/3. 4/6, 6/9, 8/12, 10/15. O que eu fiz? Multipliquei numerador e denominador por 2, por 3, por 4, por 5, né? E posso continuar infinitamente. E fiz aqui para o 1/4 também. Ó, multiplicando o 1 e o 4 por 2, 2/8. Quando eu multipliquei por 3, 3/12. Quando eu multiplico por 4, 4/16. E quando eu multiplico por 5, 5/20. Agora, observando as duas, quais que eu tenho o mesmo denominador? É o 8/12 e o 3/12. Então, podemos usar essas duas frações para fazer a nossa operação de subtração que está pedindo ali. No lugar do 2/3, eu vou usar 8/12, que é equivalente a ela. E no lugar do 1/4, o 3/12. Então, 8 menos 3, 5. E a resposta é 5/12. Certo? Nós observamos aqui que fizemos várias operações aqui de multiplicação até encontrar várias frações equivalentes. Isso não é necessário sempre. Você pode sim pensar nas frações equivalentes, mas lembra que nós temos um mecanismo para descobrir os denominadores comuns das frações, que nós usamos lá na comparação de frações? Podemos usar aqui também, que é o mínimo múltiplo comum. Então, vamos usar o mínimo múltiplo comum para encontrar os denominadores comuns e assim poder fazer as operações de adição e subtração para as nossas frações com denominadores diferentes. Olha lá. 5/10 mais 2/12. Como nós vamos resolver? O 10 e o 12 são diferentes. Então, nós podemos fazer aqui o mínimo múltiplo comum com o 10 e com o 12, e vamos encontrar um resultado que vai ser o nosso novo denominador. Então, o 10 e o 12. Fazendo aqui, relembrando lá o mínimo múltiplo comum. Nós precisamos sempre usar esse traço aqui que significa a divisão. Colocamos os nossos valores, que são o 10 e o 12 nesse caso, e vamos começar as divisões. Lembrando que aqui ao lado nós só podemos usar números primos, né? Não importa a ordem, como eu falei em outras aulas, mas no final o resultado tem que chegar exatamente com esses fatores aqui. Então, olha lá. Eu dividi aqui primeiro por 2. Mais fácil de pensar, porque são números pares, vou dividir por 2. Então, 10 dividido por 2, 5. E o 12 dividido por 2, 6. Eu só posso usar o 2 aqui porque ele é um número primo. Ainda posso dividir esse número 6 aqui por 2. O 5 não dá, mas o 6 eu consigo. Então, vamos continuar usando o 2. O 5 que eu não consigo dividir, eu vou repetir. E o 6 dividido por 2, 3. Esgotaram as possibilidades do 2, porque o 5 e o 3 não são pares, então não consigo mais dividir por 2. Próximo número primo é o 3. Eu consigo dividir aqui o 3 por 3. O 5 eu ainda não consigo, então eu repeti na linha de baixo. 3 dividido por 3, 1. Agora não tenho mais como utilizar o 3. O 5 só pode ser dividido por 5, porque ele também é um número primo. Então, 5 dividido por 5, 1. Quando as duas colunas aqui chegaram no 1, acabou, né? Não tem mais como fazer a operação aqui.
Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, multiplicando todos os fatores, 60. Esse 60 é o mínimo múltiplo comum do 10 e do 12. Se eu fizer a listinha dos múltiplos do 10 e a listinha dos múltiplos do 12, o menor de todos é o 60, certo? Então, o que eu vou fazer com esse 60? Ele vai ser o meu novo denominador, para que eu possa somar essas frações. Transformando as minhas frações, para ser de 10 ser 60 e de 12 ser 60, eu vou ter que fazer uma transformação ali utilizando frações equivalentes. Para fazer essas multiplicações, então, pensa um pouquinho lá na sua tabuada. Por quanto eu tenho que multiplicar 10 para que o meu denominador seja 60? Então, é 10 vezes 6. E o 12 eu tenho que multiplicar por 5. Então, o numerador dessas frações tem que ser multiplicado pelos mesmos valores que você usou para o denominador. Então, 5 vezes 6, 10 vezes 6. 2 vezes 5 e 12 vezes 5. Vamos transformar as frações. E vamos ter 30 60avos e 10 60avos. São as novas frações que são equivalentes àquelas que eu tinha, mas com o denominador 60 para que fique igual. Agora eu consigo fazer essa operação. 30 mais 10, 40. 40 60avos, que não está na forma irredutível, então eu preciso simplificar. Vamos pensar lá numa divisão. Se eu dividir por 10, vai ser 4/6. Mas eu ainda não tenho irredutível. Então, divido novamente por 2. E tenho 2/3. Poderia ter dividido direto por 20, né? Porque se eu divido 40 por 20, 60 por 20, eu vou chegar nos mesmos 2/3 que eu cheguei lá no final. E esses 2/3 está na forma irredutível. Não consigo mais reduzir, certo? Então, quando eu quiser fazer uma operação de adição ou de subtração com denominadores diferentes, eu posso utilizar o mínimo múltiplo comum, encontro um novo denominador, faço a equivalência ali para as frações e consigo fazer a operação, certo? Praticando um pouquinho agora. Um fazendeiro semeia 2/5 de sua fazenda com milho e 3/7 com soja. Qual é a fração que representa o total semeado? Então, eu tenho que somar essas duas frações. Tempinho para você, já volto com a correção.
E aí, conseguiu acertar a resposta aí? Vamos ver. 2/5 e 3/7. Então, ele semeou ali o milho 2/5 e a soja 3/7. Vamos juntar tudo isso para ver quanto deu a fração do total semeado. 2/5 mais 3/7. Observem que os denominadores são diferentes. Então, eu preciso encontrar um denominador comum. Vamos fazer o mínimo múltiplo comum do 5 e do 7. 5 e 7, passei o meu traço e vou fazer as divisões. Só uma observação aqui, o 5 e o 7 são números primos. Então, eu só vou conseguir dividir 5 por 5 e 7 por 7, tá? A resposta, 5 vezes 7, 35. Nem precisaria fazer o mínimo múltiplo comum. Toda vez que eu tiver uma adição, uma subtração de frações em que os denominadores forem números primos, o denominador comum vai ser o produto entre eles. Não tem como descobrir outro valor, né? Então, nós só vamos ter aqui a multiplicação do 5 pelo 7, porque eles são números primos. Mas se você não lembrar disso, não tem problema. Coloca lá no esquema do mínimo múltiplo comum, você vai encontrar da mesma forma. Então, o novo denominador para as minhas frações vai ser 35. Transformando as frações, então. Vou multiplicar a primeira por 7, o numerador e o denominador, e a segunda por 5. Vamos ter 14 35avos e 15 35avos. Juntando 14 com 15, 29. Então, a resposta é 29 35avos. É o total que foi semeado. Vamos para mais um? Um motorista saiu da cidade A em direção à cidade B. No primeiro dia, percorreu 1/2 da distância que separa as duas cidades. E no segundo dia, 1/3 dessa mesma distância. Quanto ele já percorreu nesses 2 dias? Tempo para você responder, eu já volto para corrigir. Corrigindo, então, precisamos somar 1/2 com 1/3. Então, juntando 1/2 com 1/3, vamos verificar aqui que os denominadores são diferentes. Para isso, preciso encontrar um denominador comum. Pensa lá um pouquinho. O 2 e o 3, preciso fazer MMC? Não, né? Olha lá, 2 e 3 são números primos. Quanto que é o 2 vezes o 3? Não é 6?
Então, o novo denominador dessas frações só pode ser o 6. Para encontrar denominador 6, vamos multiplicar a primeira fração por 3 e a segunda fração por 2. Vamos lá, então, 3 sextos mais 2 sextos. Juntando tudo, 5 sextos. Então, ele já percorreu 5 sextos da distância. Belezinha? Próxima questão. Andréia tinha 2/3 de um queijo. Ela comeu um pedaço correspondente a 1/6 do queijo. Quanto sobrou? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. Corrigindo, então, vamos lá. 2/3 e 1/6. Nós queremos saber quanto sobrou, então vamos subtrair as duas. 2/3 menos 1/6. O 3 e o 6 são diferentes. São dois denominadores diferentes. Então, eu não posso fazer a operação 2 menos 1 ali. Não tem como. O que eu preciso fazer? Encontrar denominadores comuns. Posso fazer o mínimo múltiplo comum do 3 e do 6, mas vamos pensar um pouquinho aqui, um raciocínio lógico. O maior denominador aqui é o 6. Eu consigo encontrar uma fração equivalente para esse denominador 3, que tenha o denominador 6, para que as duas fiquem iguais? Consigo, né? Se eu multiplicar a primeira fração 2 por 2 e 3 por 2, eu vou encontrar uma fração 4/6, que vai ser equivalente e vai ter o denominador igual ao da segunda, que é 1/6. Olha lá, 2 por 2, 3 por 2. Vou ter 4/6 e vou tirar 1/6. Fazendo essa subtração, 3/6. Então, vocês viram que nem sempre a gente precisa fazer o mínimo múltiplo comum? Às vezes, pelo raciocínio lógico, pela tabuada, a gente já consegue encontrar uma solução, tá? Se você não lembrar, sem problema, coloca na forma do mínimo múltiplo comum e calcula. Vai encontrar o mesmo resultado. Então, a resposta aqui, sobrou 3/6 do queijo. Certo? Vamos para o nosso quiz? O valor da expressão numérica 1/2 mais 1/5 na forma de fração irredutível é qual dessas alternativas? Tempo para você.
E aí, encontrou a resposta? Olha lá, 1/2 mais 1/5 na forma de fração irredutível. Então, vamos somar as duas frações, 1/2 mais 1/5. De novo, aqui, a situação em que os denominadores são números primos. Se são números primos, quando eu for fazer lá pela decomposição, lá o mínimo múltiplo comum, eu vou encontrar 2 vezes 5, que é 10. Então, eu nem preciso fazer quando for número primo. Eu posso simplesmente multiplicar os denominadores. Então, 2 por 5 é 10. Eu já sei, então, que os meus denominadores terão que ser 10. Vou encontrar, então, as frações equivalentes. Na primeira, eu vou multiplicar por 5. Na segunda, eu vou multiplicar por 2. E vou ter as frações 5 décimos e 2 décimos. Juntando as duas, 5 mais 2, 7. Então, 7 décimos é a letra D. Próximo quiz. Numa prova de ciências, um estudante acertou 6/8 do número de questões existentes. Qual fração representa o número de questões que o aluno errou? Verifique aí qual das alternativas e eu já volto com a resposta. Conseguiu encontrar a resposta? Olha lá, 6/8 é o que ele acertou. E eu quero saber quantas ele errou. Então, olha só o que a gente pode pensar. A prova inteira, né, seria o 8/8. Quando eu diminuo os 6/8, 8 menos 6 é 2. Então, eu tenho 2/8. Fácil? Muito bem. Então, hoje nós aprendemos a adição e a subtração de frações, quando tem denominadores iguais e quando tem denominadores diferentes. Resolvemos problemas envolvendo as operações de adição e subtração de frações em situações contextualizadas. Estudar todos os dias faz com que seu cérebro se acostume ao constante processamento da informação. Então, continue assistindo às aulas, continue se dedicando e eu te espero aqui na próxima aula. Tchau, tchau!